tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma videoaula e hoje nosso conteúdo é de ciências, tá bom? No nosso conteúdo de ciências, nós vamos falar sobre as substâncias e as misturas, tá bom? Que fica na página 17 do livro de vocês, essa página bem aqui, tá? Anteriormente a essa página, tem uma receita de bolo bem bacana para vocês fazerem, que eu até passei no início da quarentena, do isolamento, né? Para vocês fazerem em casa com os pais de vocês, para um momento mesmo de interação e tal, que eu acho muito divertido. E quando nós observarmos cada ingrediente é uma composição de substâncias. O achocolatado em pó, por exemplo, não é só o achocolatado em pó. Tem várias substâncias juntas que formam, que compõem o achocolatado, tá bom? Então, tem as substâncias que compõem cada ingrediente da receita de um bolo, tá? Como várias outras coisas são substâncias também, ou seja, que são misturas e tudo mais. Eu vou iniciar a leitura com vocês agora, tá bom? Na página 17 diz o seguinte: os ingredientes usados para fazer o bolo de chocolate apresentam substâncias em sua composição. O oxigênio que respiramos, a água pura e o ferro também são exemplos de substâncias. Estados da matéria. Gente, existem 3 estados da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. O que é sólido, gente? Madeira, pedra, ferro, o livro, enfim, são materiais que estão sólidos, rígidos, tá bom? Os líquidos são quem? Água, iogurte, leite, shampoo, são todos aqueles materiais que estão líquidos. E o gasoso são os gases, tá bom? A água, por exemplo, é o maior exemplo de um material que consegue se modificar em cada estado. A água no estado sólido, ela tá como? Como um gelo, tá bom? Quando ela vai para o estado líquido, ela se forma como a água. E quando ela vai para o estado gasoso, ela se torna um vapor. Quando a gente vai ferver um alimento, ferver uma água e tampa essa panela, nós podemos observar que se torna um vapor, que sai um vapor daquela água. Se a gente colocar a tampa, você pode observar que vai molhar aquela tampa da sua panela. Então, aquele vapor não é somente um ar que está saindo de dentro daquela panela. É um vapor, a água no seu estado gasoso, tá bom? Vamos lá. Leitura. Estados dos materiais. As substâncias estão presentes nos materiais ao nosso redor e podem ser encontradas em diferentes estados. Os estados mais comuns são sólido, líquido e o gasoso. Os materiais que se encontram no estado sólido apresentam formas e volumes definidos, como os brinquedos de plástico. Os materiais que se encontram no estado líquido apresentam forma variada e volume constante. Veja que os sucos adquirem a forma do recipiente em que estão. Ou seja, gente, se eu pegar uma colher e colocar dentro de um copo, ela vai permanecer aquela mesma colher. Agora, se eu pegar uma água e for modificando ela de copo, ela vai se adaptar, ela vai se encaixar naquele sólido, naquele recipiente, independente do seu formato, tá bom? É o que mostra nessa imagenzinha do canto, tá bom? O líquido, ele vai se adquirir a forma do recipiente em que está, tá bom? E os materiais que se encontram no estado gasoso não apresentam forma nem volume definidos. O ar ocupa todo o espaço dos balões, tá bom? De acordo com alguns fatores, com temperatura e pressão, uma mesma substância pode se representar em diferentes estados. Observe o exemplo do ferro. Aqui diz: na natureza, o ferro é encontrado no estado sólido, sendo chamado de minério de ferro. Ou seja, é encontrado na sua forma sólida, tá bom? Para que possa ser moldado em diferentes objetos, o minério de ferro precisa ser derretido pela ação do calor
Então, ela passa a se encontrar no estado líquido, tá bom? E depois que esfria, o ferro volta ao seu estado sólido no formato de objeto como a panela de ferro, tá? Então, gente, o ferro, para se originar numa panela, ele se modifica de um estado para o outro, né, para voltar para o seu estado de origem. Ou seja, o ferro, ele inicialmente é sólido, e para que possa ocorrer as modificações no ferro, é necessário que ele fique numa alta temperatura para que ele venha se encontrar no estado líquido. Depois disso, ele é resfriado, certo? E vai voltar para o seu estado sólido, tá bom? Então, toda vez que eu quiser ir do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do sólido para o gasoso, ou do líquido para o gasoso, sempre que eu quiser ir percorrendo para a direita, eu olhando assim de frente, tá, gente? Sempre que quiser ir percorrendo para direita, eu vou sempre aquecer. Do sólido para o líquido, eu aqueço. Do sólido para o gasoso, eu aqueço. Do líquido para o gasoso, eu também aqueço, tá bom? Então, sempre que eu quiser modificar a partir do sólido, tá bom? Sempre que eu vou fazer alguma modificação a partir do sólido, eu preciso aquecer. E sempre que eu fizer uma modificação do estado da matéria a partir do estado gasoso, eu vou sempre resfriar, tá bom? Do gasoso para o líquido eu vou resfriar, do gasoso para o sólido eu vou resfriar e do líquido para o sólido eu também vou resfriar. Então, toda vez que vier para a esquerda, ou seja, para a esquerda, aquele vizinho, beleza? A gente ensaiou na aula passada de matemática. Então, toda vez que eu for para a esquerda, eu vou resfriar. E toda vez que eu for para a minha direita, eu vou aquecer para poder acontecer essas modificações dos estados, das matérias, tá bom? Vamos lá, a próxima página, página 18, tá bom? Na página 18 diz assim: a água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e gasoso, como eu já havia explicado para vocês. Sólido, gelo; líquido, água; gasoso, vapor, tá bom? Em nosso cotidiano, também podemos observar a mudança de estado quando a água é aquecida ou resfriada. Gente, quando vocês tomam um banho muito quente, a água que está caindo do chuveiro, ela é o que, gente? Água no seu estado líquido. Mas quando a água está muito quente, aquela água também se torna um vapor. Já perceberam? Quando vocês tomam um banho muito quente, o box onde vocês ficam, ou até no banheiro mesmo todinho, fica com uma fumaça, com um vapor muito grande. Então, aquilo tudo é água, tá? Mas a água se encontra no estado gasoso, tá bom? Da mesma forma, no refrigerante, no suco, numa água que vocês bebem. Dentro do copo, ele se encontra no estado líquido. Quando você pega um gelo, certo? Que está no estado sólido e coloca ele na bebida, ele vai derreter e vai para o estado líquido da mesma forma, porque aquele líquido em que o gelo vai se encontrar, ele também está aquecendo, tá bom? Ele também está saindo da sua temperatura, porque na maioria das vezes a bebida está quente, está na temperatura ambiente, e colocamos o gelo para resfriar, para deixar aquela bebida gelada, está na temperatura mais agradável de se beber. Ou às vezes está gelado e a gente quer que fique mais gelado ou permaneça aquela temperatura por mais tempo. Então, conforme a bebida for esquentando, o gelo também vai derretendo. Se eu pegar um copo com água natural e colocar gelo, e no outro copo eu pegar água gelada e colocar gelo, a gente percebe que o recipiente que tinha a água natural, mais fresquinha, o gelo derrete mais rápido do que o outro recipiente que já tinha uma água gelada e conseguiu manter por mais tempo a temperatura daquele sólido, que era o gelo. Tá bom? Vamos lá, meus amores. Vamos para essa última partezinha aqui, esse esqueminha, tá bom? Também podemos observar as mudanças do estado da água da natureza. Observe o esquema do ciclo. Número 1, nesse pico aqui, ó. A água congelada no topo das montanhas derrete com o calor do sol, tornando-se um líquido e formando os rios. Número 2. Com o calor do sol, a água no estado líquido dos rios e mares se aquece,
transformam-se em vapor d'água. O vapor da água, ou seja, a água no estado gasoso, sobe até as camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais fria, formando as nuvens, tá? Do 3. E no 4, as gotículas de água dentro das nuvens vão se juntando até que caem na forma de chuva, recomeçando todo esse ciclo. Gente, tem um vídeo que eu até já falei pra vocês da Luna, show da Luna. Esse é o show da Luna. Então, eu acho o show da Luna fantástico. Ele não é um desenho que eu digo propriamente somente infantil para criancinhas pequenininhas. Eu mesmo, quando assisto esses desenhos do show da Luna, eu aprendo muito, tá bom? Tanto é que eu vou deixar nessa atividade outro vídeo do show da Luna sobre como a chuva é formada. E como a chuva é formada, gente, ela nos demonstra todos esses estados de uma matéria. O líquido, todos não, desculpa, o líquido e o gasoso, ele nos demonstra como ocorre a chuva. E a chuva nada mais é que uma nuvem se derretendo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar esse videozinho aqui que eu acho muito interessante. Sempre que tem uma aula com relação à chuva, a estados da matéria, eu sempre gosto de mostrar esse vídeo só por uma curiosidade mesmo, pra gente ver como a chuva é feita, tá bom? Aí, gente, na página seguinte, na página 19, é uma experiência para ser feita. Se vocês puderem fazer essa experiência, registrarem em forma de vídeo, de fotos, postarem no Instagram dos pais de vocês ou no de vocês, porque eu sei que alguns de vocês já têm Instagram, marquem a escola, me marquem, porque é muito interessante fazer esse tipo de experiência, tá bom? Essa experiência aqui, conforme você for fazendo, você vai perceber que a água vai evaporar, tá bom? E vocês vão perceber de fato como ocorre essa mudança do estado líquido para o estado gasoso por conta do calor, tá? Que eu disse que sempre que for para a direita ocorre esse estado ocorre por conta do aquecimento, tá bom? Aí tem duas atividades para serem respondidas com base nessa experiência que vocês fizeram. E é muito simples, gente. Se vocês não tiverem massinha de modelar, vocês só tem que isolar o copo, certo? Para deixar ele bem abafadinho, para que ele possa aquecer de fato, tá? Então vocês utilizem o que vocês tiverem em casa, um pedacinho de pano, um algodão, para deixar ele bem firme mesmo no copinho, né? Uma fita, alguma coisa assim, para deixar o corpo bem firme e que não saia nenhum ar, que não entre nenhum ar, para que possa ocorrer a mudança do estado da água, tá bom? E por último, existem as atividades da página 20 até a página 24, desculpa gente, peraí, da página 20 até a página 21, desculpa, página 20 e 21 tem as atividades correspondentes a essa matéria que eu acabei de explicar pra vocês, tá bom? A próxima matéria do próximo vídeo, da próxima aula, vai ser sobre misturas, tá bom? Que é uma matéria que eu acho super interessante também, que é a continuação do que nós estamos vendo, tá? Então, façam a experiência, façam um vídeo como eu pedi pra vocês, postem nas redes sociais, mandem pra mim se não tiver como postar, que é muito interessante que vocês façam essas experiências, tá bom? Vou colocar também o vídeo da Luna que eu falei pra vocês, se vocês verem o processo da chuva, tá bom? E as páginas nas instruções da atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.